Pessoal, hoje o título, sermão sobre o fim dos tempos. Mas não fique preocupado não, que parece que não vai ser hoje não, viu? O fim dos tempos, né? Fique sossegado. O sermão que Jesus proferiu, baseado aí em Mateus 24, né? Já muito conhecido dos irmãos, muito debatido, inclusive desperta sempre uma curiosidade geral, né? Há muitos anos, já no meu tempo de adolescência, mocidade lá em Santos, reverendo Heber Campos, que todo mundo conhece, o pai do Heber Júnior, né? Ele na época, recém-formado, era a atração da igreja, dos jovens, era saber sobre as últimas coisas, né? Ele tinha um cartaz que ia da parede a parede, ele colocava lá na parede um cartaz imenso, né, papel, e ia explicando com todas as etapas, com todas as... né, usava muito isso daí, né? E era muito interessante, a gente não perdia. Ah, está filmando, né? Vou ter que ficar quieto aqui. Então, era muito comum, né? Então, os pastores, os líderes falarem sobre a escatologia, né? Escatologia, vocês sabem o termo escatologia, o que significa, né? O termo grego, escatos, as últimas coisas. Logia, palavra, dissertação, né? Então, é a dissertação sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E Jesus falou, né? E Jesus, ele... Por que incentivou Jesus a falar isso, né? Vocês vão ver que já no início, vamos abrir já em Mateus 23, já no finzinho, a gente vê uma palavra de Cristo que motivou, né? Mateus 23, no 38, ele falando sobre o lamento sobre Jerusalém, e aqui ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso ficou na mente dos discípulos, né? A casa deserta, eles associaram, falaram, aqui o negócio não está bom não, né? Cristo já prediz isso daí, vamos ver. Aí foram andando, né? E foram para o Monte das Oliveiras, né? E antes do Monte das Oliveiras, né? Cristo falou também uma palavra, né, para eles. Eles mostraram o templo, mostraram as maravilhas, né? De Jerusalém. Então mostraram o templo, aquela maravilha, né? Aquela grandeza. Mas Cristo falou o quê? No versículo 24, 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aí eles falam, agora é o fim. Não ficará pedra sobre pedra. Então eles associaram já Jerusalém também com o final dos tempos. A vinda de Cristo, a consumação dos tempos. Então, 4 dos discípulos, né? João, Tiago, Pedro e André. Isso está em Marcos, relata isso. Eles fizeram, então, uma pergunta, motivou eles fazerem uma pergunta sobre o final do tempo. Quando vai acontecer isso? E que sinais, né, comprovarão que esses acontecimentos? Então, despertou a curiosidade dos discípulos e Cristo, então, fez a dissertação, fez o sermão escatológico dos últimos tempos. Então, foi por isso que motivou esse sermão de Cristo dos últimos tempos. Então, muito importante. Os discípulos ficaram preocupados. Até chegar no Monte das Oliveiras, ficaram muito preocupados, em silêncio absoluto, mas chegando lá, rapidamente, os representantes dos discípulos fizeram essa pergunta para Cristo. Quando? E que sinais iria acontecer? Então, no versículo 24, 3, né, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, os 4, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles associaram, então, aquilo que Cristo já tinha falado, né? A casa ficará deserta, não ficará pedra sobre pedra, associaram já, eles sabiam que Cristo iria voltar, né? Cristo iria morrer, ressuscitar e iria voltar. Mas associaram tudo isso já com a volta de Cristo e com a consumação do século, com o final dos tempos. Então, tudo isso aí eles associaram, curiosidade, e Cristo então respondeu. Respondeu, não totalmente, né? Muitos acham que Cristo respondeu totalmente,
fazem cálculos de datas, nós vamos ver isso daí e tudo mais, e já acho que a resposta é precisa, mas erraram bastante, né? Porque ninguém sabe a hora, nem o dia, nem a hora que Cristo voltará. Então Cristo começa a falar o sermão, o princípio das dores. Princípio das dores. Nós vamos ler então do 3 até o 16 de Mateus 24. Depois, conforme nós vamos avançando no estudo, a gente vai lendo, se permaneça com a Bíblia aberta, em Mateus 24, nós vamos avançando e lendo os versículos correspondentes à exposição. Então, vamos começar. Então, 24, 1. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Depois, o restante do capítulo, a gente vai lendo conforme é necessário o desenvolvimento. Muito bem. A lição está descrevendo bem, está explicando bem os textos. Quem leu a lição vai realmente acompanhar, saber o andamento e quais são as explicações de Cristo sobre nesse sermão também. Dá para ler lá? Então, primeiro o que ele fala aí é a proliferação dos falsos, no versículo 5 que nós lemos, a proliferação dos falsos cristos. Quem são esses falsos cristos? São pregadores que dizem, né, que ser o Messias, o anunciam realmente o retorno de Cristo, marcando inclusive épocas, datas, né? Esses são os falsos pregadores, né, que Cristo alertou. Cuidado, né? Muitos falsos profetas têm se levantado para afirmar sua chegada. Isso é comprovado em 2 Tessalonicenses, vamos ver, 2, de 1 a 3. E outro já abre, 1 João 2, 18 a 26. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos renovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, quando tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então não vos engane, né? Aparecerão, mas não vos engane. 1 João 2, 18 e o 26. Sim, já é a última hora. Ouviste que Olha, 26. Cristo vos dará escrever é a certa escritura. Exatamente. Então, e antes de Jesus, apareceram pelo menos dois, Teudas e Judas, né? Isso está descrito em Atos 5, 36 e 37. Depois vocês leem. Apareceram dois já falsos cristos, né? Depois da destruição de Jerusalém, também apareceu, mais ou menos no ano 130, apareceu um judeu, Bar Kokhba, que também liderou o movimento
E esse anunciou ser o Cristo também. Então, apareceram muitos falsos cristãos também. E hoje ainda aparecem muitos falsos cristãos, né? A gente ainda tem notícia de um ou outro, né? Uma pessoa meia ruim da cabeça aí e tal, dizendo que é Cristo, que faz isso, faz aquilo, né? Então, sempre aparecem esses falsos cristos. Então, a proliferação dos falsos cristos, desde aquela época, já vem vindo também. Então, isso foi um acontecimento predito, que ia acontecer antes da consumação dos séculos. Um segundo, Cristo falou, está no versículo 6 e 7 do que nós lemos, né? Podem reler outra vez, 24, 6 e 7. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é. Mas ainda não é o fim. Então, as guerras estão acontecendo desde aquela época, né? Antigo Testamento, e vem cada vez aumentando mais. Então, problemas de guerra. Até hoje, a humanidade sofre com guerras. Haja visto agora, né? Temos 2, 3 guerras sempre agora, ao mesmo tempo, né? Então, a guerra traz o quê? Medo, angústia, e sempre se há o medo, o perigo da extinção da raça humana. Vamos soltar uma bomba atômica aí que vai destruir o mundo. Isso vai acontecer? Não, porque não vai zerar, né? Não vai destruir o mundo. Não é uma bomba atômica aqui que vai destruir o mundo, não, né? E as guerras estão acontecendo, mas ainda não é o fim, né? Nos últimos 300 anos, houve mais de 300 guerras só na Europa. Imagina, se for contar na Ásia, Oriente Médio, em 300 anos, mais de 300 guerras. E a cada dia que passa vai ficando pior. A gente vê que no ano passado, só nesse ano aqui, nós temos 3, 4 guerras aí já, 2 em andamento firme, né? Então, a gente sabe que essas guerras acontecerão, né? Então, a advertência de Jesus aos discípulos, não vos assusteis com essas guerras, não. Temos que ficar atento, né? Porque é o princípio. O fim não virá por meio de uma guerra, não, tá? Então, podem ficar tranquilos, a gente fica receoso, mas o fim não vai vir uma guerra, não. Israel vai soltar uma bomba, o Irã vai soltar uma bomba, vai acabar o mundo. Não, o fim não vai vir. Então, o homem não pode se destruir a si mesmo através de guerras, rumores de guerra. Então, o fim do mundo virá somente pela ação de Deus, não pela ação do homem. Deus está no controle. Então, não vamos ficar inquietos sobre isso, né? O mundo não será destruído pela ação do homem, será pela ação direta de Deus. O homem é incapaz de resolver os seus próprios problemas. Não tem condições de resolver os problemas através de guerras. Quando se fala paz, o acordo de paz. No dia seguinte, o que acontece? Solta lá um míssil, né? Acabou de assinar tudo, mas já está com o botãozinho do míssil já na mão direita, esquerda, e já assina o acordo com a mão direita. Quer dizer, não há fim. Quando se fala paz, as guerras continuam. Porque enquanto não houver esse interesse financeiro, de poder, de conquista, as guerras não irão acabar. Isso já vem desde a época de Cristo e antes de Cristo também, né? Desde o Éden, desde a criação do homem, o homem já tem que estar pronto. Se acabar hoje, nós estamos aqui quietinho, aqui preparadinho, né? Então a gente tem que estar sempre firme, sempre preparado para enfrentar esses desafios, esses problemas. O terceiro que Cristo falou está no versículo 7. Leia aí o 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o Império Romano enfrentou, naquela época, um período de fome. Atos 11, 27 e 28. Aconteceu nos dias do imperador Cláudio. E estava para vir grande fome por todo mundo, estava para vir grande fome, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. No dia de Cláudio. Os discípulos estavam espalhados, né, pelo Império Romano. O que eles fizeram? Uma coleta, levantaram as ofertas para levar mantimentos para os cristãos de Jerusalém. Então veio a fome.
as calamidades naturais já estavam existindo naquela época e ainda continuam, né? Mas todas as coisas são apenas o princípio das dores, né? Cristo falou, o fim não chegou ainda. As calamidades naturais aconteceram durante todo esse tempo e estão acontecendo. Na década de 70, na mesma ocasião em que Jerusalém foi destruída, um pouquinho depois, 70 e 79, o que aconteceu? O vulcão, né, Vesúvio, entrou em erupção e acabou com as cidades de Pompeia, Herculano e todos os arredores. Uma coisa terrível, né? A gente que eu estive lá, a gente assusta, porque as pessoas ficaram na posição que estavam fazendo. Se um estava cozinhando, ficou ali, ficou congelado ali, né? Quem estava dormindo, ficou na cama. Quem estava ali amarrando o sapato, ficou naquela posição. Então você vê as pessoas todas ali, mantiveram, todas as pessoas conservaram ali para mostrar o que ocorreu naquela época. Então, Pompeia é muito bonito. Escavaram a cidade e encontraram tudo isso daí, né? E encontraram também os lugares, cozinha, né? A parte dos refeitórios deles, as camas de cimento, as pessoas sentadas na beira da cama, tudo naquela posição. Foi um negócio de repente e ficaram na posição fazendo o que estavam fazendo, né? Então, é naquela região de Nápoles, é muito bonito, muito interessante, cidade totalmente destruída, toda aquela região. Então, no século XIX, só no século XIX foram contabilizados mais de 700 tremores e terremotos. Só no século XIX. Século XX também, Japão, Chile, se a gente for contar os terremotos que tiveram durante esse período, e continuam tendo, né? Los Angeles foi um terremoto no início do século XIX, né? Foi totalmente destruída, a Califórnia, né? São Francisco. Então, os terremotos continuam ainda intensificados, mas ainda não é o fim. Essas coisas são apenas o princípio das dores. O fim não chegou ainda. Um outro ponto, outro acontecimento que se dará também é a perseguição e martírio dos discípulos de Cristo. Quando fala em perseguição, martírio, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de perseguição, de falar em... A gente gosta de coisas boas, queremos estar na igreja, queremos pregar o evangelho, queremos ficar tranquilo, na comodidade. Mas vai falar em perseguição, que isso? É melhor então eu sair da igreja, né? Eu vou buscar perseguição, vou buscar martírio, vou ficar quieto em casa, né? Prego o evangelho no telefone, na internet, né? Muito melhor, mais fácil. E vamos ficar... Mas Cristo advertiu, cuidado, né? Vocês serão martirizados, vão ser perseguidos, perseguição dos discípulos, e até hoje nós vemos as perseguições, né, Luiz? Os nossos missionários aí sofrem, né? São perseguidos, tem que estar se refugiando, tem que estar arrumando estratégias para pregar o evangelho. Perseguição é intensa e nós estamos vivenciando até hoje a perseguição por causa de Cristo. A maioria dos apóstolos foi martirizada. Todos foram martirizados, com exceção de João. Todos foram martirizados. João morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Foi salvo também, né? Quase que ele também morre, mas foi salvo e foi para a ilha de Patmos e morreu de velhice. A perseguição dos cristãos começou a acontecer logo após o surgimento da igreja cristã. No dia de Pentecostes, né? Depois da ressurreição de Cristo, começou a perseguição. A diáspora, né? Os cristãos se espalharam e começou a perseguições, logo depois da morte e ressurreição de Cristo. Na igreja primitiva, muitos foram mortos por causa da fé. Vocês lembram de algum aí? Qual foi o primeiro? Estevão. Está onde? Em Atos 7. Estevão foi o quê? Apedrejado. Ele fez toda a descrição, fez um belo sermão, mas no final ninguém acreditou, ninguém foi hostilizado, martirizado, apedrejado até a morte. E quem estava lá?
Paulo estava lá. Olha como Deus transforma as pessoas. Paulo assistia a tudo e confirmou tudo, aprovou tudo aquilo mais. Outro também que eu gosto sempre do exemplo, vamos citar rapidamente, Tiago também. Todos foram hostilizados e martirizados, né? E Apocalipse 2,13, o que fala? Depois vocês leiam o Estevão, é uma descrição muito bonita, vocês já leram, é um belo sermão de Estevão, e no final ele foi martirizado. 13 ou 2,13? 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o seu nome e não negaste a minha fé. Ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás foi morto, né? Exatamente. Então, muitos foram mortos por causa da fé. Um exemplo que eu sempre dou é o Policarpo. Policarpo foi um bispo de Esmirna, foi discípulo do João, do apóstolo João, Policarpo. Então ele foi fiel, pregando o evangelho, não negou a sua fé. Quando foi confrontado pelo imperador, o que ele falou? Ele tinha com 86 anos, ele falou, há 86 anos eu sirvo o meu mestre, sirvo a Cristo. Por que eu vou negar a fé agora? E não negou. A fogueira preparada para ele. Foi queimado, mas não conseguiram queimar. Ardia o fogo, a brasa não conseguia queimar, teve que ser morto a espada, facada lá, né? Então, Policarpo é um dos grandes exemplos na igreja primitiva que não negou a fé. Então, ninguém gosta de falar de perseguição, a gente quer viver comodamente aqui na nossa igreja, né? E as igrejas não falam em perseguição também, né, reverendo? Se falar em perseguição, aqui nós vamos, não vem ninguém. Se vai pregar todo domingo de perseguição, vai ficar só o reverendo sozinho aqui, né? Ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer ser perseguido, né? Só sobre perdão de pecado, né? É que nem aquele pastor, né? Perigo, aquele pastor novo que chegou e falou, pastor, não fala sobre cigarro, aqui não temos um que é dono da fábrica de cigarro. Aí ele falou sobre cerveja, não fala sobre cerveja. Que tem uma pessoa que é um grande distribuidor de cerveja, o maior dizimista aqui, né? E assim por diante. Aí o pastor, o que eu vou falar? Fala sobre o amor de Cristo. Só, né? O amor de Cristo. Pode pregar sobre o amor de Cristo. É isso que as igrejas pregam. O amor, a misericórdia de Cristo. Ninguém fala da ira. A ira de Cristo. O reverendo Jorge fez um sermão, acho que foi o reverendo Jorge, né? Sobre a ira também, né? O reverendo Júnior também já falou sobre a ira. Tem que se pregar. A ira de Deus, na Bíblia, é maior que... Fala mais da ira do que da misericórdia, porque Deus adverte o povo, para o povo não cair no castigo eterno. Então, a Bíblia... Todo mundo quer ouvir coisa boa, né? As pessoas estão indo atrás daquela suposta doutrina que seja de acordo com o que ele quer. Exatamente. E aí tem muitos que pregam prosperidade, coisas boas, amor, e isso aí vai. Não, tem que pregar o que realmente a palavra de Deus ensina. Exatamente. Falar na verdade, você tem que mostrar que nós somos o quê? Somos miseráveis e merecidos de condenação. Quer dor ou não, tem que falar. É verdade, tem que falar. Porque senão a pessoa vai para o inferno. Condenação total, se a pessoa está iludida, né? Está numa igreja que não mostra a verdade. E as igrejas, infelizmente, hoje não estão mostrando a verdade, né? Mas depois da perseguição promovida pelos imperadores, após a reforma, começou a perseguição intensa, né? A igreja católica perseguindo duramente, né? Reformadores, todos os seguidores, começaram as perseguições. Depois vieram a perseguição dos comunistas, dos ateístas, e agora tem a perseguição dos governos muçulmanos, né? Dos governos intransigentes, que colocam barreiras à pregação da palavra, proibição da Bíblia. Está voltando outra vez, está pior a situação hoje, né? Luiz acompanha aí os missionários, a coisa está cada vez mais terrível, cada vez mais difícil pregar o Evangelho pelo mundo. Mas essa dificuldade vamos enfrentar. Temos que saber que essas dificuldades Jesus já previu, né? Perseguição e martírio vai existir até o final dos tempos. Então é bom ficar de sobreaviso,
Porque o verdadeiro cristianismo não é o cristianismo que muitos têm pensado, não é o que tem sido pregado em muitas igrejas, né? Não é um caminho para a felicidade, para a realização pessoal, eu sou cristão, né? Então a gente vê aqui as dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Aquele que quer enfrentar a verdade, sofre. Nós vemos o nosso ministro, né? Presbiteriano, ele enfrentando a verdade, está sofrendo perseguição, está sofrendo ameaça. Todos aqueles que quiserem enfrentar a verdade, seguir a palavra de Deus, pregar o evangelho, vão ser perseguidos, né? Não é um caminho fácil, não é um caminho para a felicidade. Temos que estar de sobreaviso. Cristo avisou, né, aos seus discípulos e avisa a nós também no dia de hoje. Esfriamento do amor, outra característica, outro ponto que Cristo falou no versículo 10 e 12. Podem ler. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ainda bem que tem esse quase. Vai sobrar uns que o amor não vai esfriar, não. Então, vamos orar para que nós estejamos também nesse pouco, né? Poucas pessoas. Então, a crueldade hoje está crescendo nas relações humanas, infelizmente. A gente liga a televisão, feminicídio, tudo a mais, homicídio, e coisas terríveis, a crueldade está crescendo, né? E muitas vezes entre os cristãos também está crescendo a crueldade. Cada um cuidando dos seus próprios interesses. Exatamente, o afastamento de Deus. Então, o ódio a Cristo, às vezes, é maior, como você falou, que os laços familiares, né? Então, às vezes, os parentes se estranham, né? E já não andam mais juntos, às vezes porque um deles se tornou cristão. Então, não quero mais saber dele, né? Luiz tem experiência, relatou para nós essa experiência na sua vida também. Realmente acontece isso. Se tornou cristão, sai fora da família. E muitas famílias hoje estão assim. Nós somos excluídos, mas Cristo já avisou. O esfriamento do amor. Muito bem colocado. Sexto, a pregação do Evangelho. Então, desses acontecimentos, aqui foi o último, né, dessa primeira parte do sermão, o último acontecimento que ele falou é a pregação do Evangelho às nações. A pregação do Evangelho não é de agora que está se intensificando. Já vem vindo logo após o Pentecostes, o Evangelho já começou a ser pregado, né? Então, o Evangelho vem vindo já. Então, os últimos tempos que se fala, vem desde quando? 2000 anos, desde quando Cristo chegou até a sua volta, esses são os últimos tempos. Pedro achou também que ia acabar, né? Que o mundo ia acabar naquela época, né? Quando Cristo ressuscitasse e voltasse, já ia ser o fim do mundo, mas não foi, ainda não é o fim. Né? Quando Cristo previu todas essas coisas, predisse todas essas coisas, acharam que ia ser o final, mas não, né? Todos esses sinais indicam o princípio das dores, né? Então a mensagem do Evangelho tem se espalhado ao redor do mundo, graças a Deus, né? Apesar dessas perseguições, o Evangelho tem se espalhado. Os apóstolos se espalharam pelo mundo. E o Paulo, né, um dos principais mensageiros do Evangelho na época, né, mesmo antes que as profecias de Jesus se cumprissem, nos anos 70, ele já havia evangelizado grande parte do mundo conhecido, né, da Ásia e da Europa. Então, Paulo foi o precursor, né, pregador do Evangelho na época, né? E graças a Deus hoje temos muitos missionários ainda levando o Evangelho para todos os cantos. Então, o Evangelho foi pregado muito na Idade Média, após a Reforma, especialmente no período moderno da Igreja, com o surgimento das missões. Com o surgimento das missões, o Evangelho começou a se espalhar por toda a Europa, a Ásia, o Oriente todo, com o surgimento das missões. Então, esses sinais da pregação do Evangelho que vem vindo, então, vem acompanhando. E não é o fim, porque o Evangelho está sendo pregado, mas é um forte índice de que a consumação está se aproximando. Quando Jesus falou que até que todos escutem o Evangelho, não significa que toda pessoa vai escutar e se converter, não. Mas que o Evangelho está sendo pregado, por exemplo, aquela nação, a várias nações, provavelmente a todas as nações, quando for pregado, o fim vai se concretizar. Está chegando a hora do fim.
Então está chegando a hora do fim, porque nós vemos as traduções da Bíblia, infinitas, mais de 1.500 línguas aí, a tradução da Bíblia. Nós temos as missões cada vez aumentando mais em vários países. A Itália agora, né? Temos missionários na Itália, país católico, né? China, muitos missionários na China também. Então, os países estão ouvindo. Então, nós estamos vendo a Índia, missionários na Índia, né? O Oriente Médio, que é super difícil, né? Reverendo Osni lá, nosso, e tem outros, muitos pastores, missionários também batistas, né? Então, a pregação do Evangelho às nações está se realizando, então. Então, indicam que é o princípio das dores. Então, é possível, através desses sinais, ter absoluta certeza que o fim chegará. O fim chegará. Esses manais mostram isso, né? Segundo Pedro 3. O fim é certo que o fim chegará. Segundo Pedro 3, 9 e 10. Virá, entretanto, como ladrão do dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso som, e os elementos farão abraçar. Então é certeza que o fim chegará. Tudo está indicando que o fim é certo, absolutamente certo. A segunda parte do texto, da grande tribulação, está mostrando, então, que o juízo de Deus haveria se manifestado à nação de Israel. Então, a segunda parte está mostrando já os sinais. A primeira parte, né? A primeira parte mostrou alguns acontecimentos. Essa segunda parte está mostrando quando. Então, está respondendo já a primeira pergunta dos discípulos. Essa primeira parte, Cristo inverteu, né? A primeira parte do sermão, ele mostrou já os sinais, né? A segunda parte da resposta. Agora, quando? Então, quando? Então, Jesus mostra que o juízo de Deus teria de ser manifesto sobre a nação de Israel, em primeiro lugar. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. Nós somos Israel, né? A oliveira brava, né? Nós somos enxertados porque houve a rejeição de Israel sobre o Evangelho, né? O fato rejeitado a Cristo, o Messias. Então, Mateus, depois nós podemos ler 23, 37 a 39, está descrito isso, a rejeição de Israel, a condenação de Israel, Jerusalém. Eles rejeitaram ao Messias. Então, essa resposta, primeiro, Cristo falou, dessa rejeição. O quando, né? Devido à rejeição de Israel. Então, primeiro, Cristo apresenta os sinais relacionados à destruição do templo de Israel. Então, aqui nós vemos no 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui ele está falando da destruição de Jerusalém, destruição do templo de Jerusalém. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Assim como aconteceu com a mulher de Ló, né? Não olhe para trás, fuja, fuja. Ele avisou na destruição. Então, Daniel já tinha previsto isso. Se vocês lerem a manifestação do juízo de Deus através das mãos do abominável, Daniel 9, 26 e 27, e 11, 29 a 31. Essa profecia se cumpriu quando o império Seleucida invadiu Israel por volta de 150 a.C. Essa profecia já se realizou, né? Então, nós vemos que a profecia realizada já através da profecia de Daniel. Cristo citou essa profecia e estendeu para Jerusalém. Depois, a segunda parte, ele estendeu para Jerusalém, que seria destruída no ano 70 daquela geração. Tá? Então, o abominável, e nós podemos ler aqui, vamos ler aqui, Daniel 11, 29 e 31. Cita aqui o abominável. Ele fez o quê? Abominação no templo. Antípora, né? Tempo determinado tornará a avançar contra o sul,
mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão os sacrifícios diários, estabelecendo a abominação desoladora. Abominaram o templo. Porcos, né? Parece que foi porcos que eles ofereceram sacrifício de porcos, coisa que era proibido, né? No templo de Jerusalém, os israelitas não comiam, né? Comeram porcos. Então foi uma abominação terrível que eles fizeram. Então Cristo citou essa profecia já cumprida, profecia de Daniel já cumprida, e já profetizou aqui, né, o juízo que seria também o abominável, né, que os imperadores, Tito, iria invadir Jerusalém e aconteceria tudo isso, né, essa destruição total. Foi uma coisa terrível a destruição de Jerusalém nessa época. Muitos fugiram, muitos voltaram. Quem não ouviu a palavra de Cristo? Onde aconteceu a diáspora? Foi, não, a diáspora foi um pouco antes, né? A diáspora foi depois do Pentecostes, exatamente. Foi, realmente. Mas intensificou, né? Intensificou, porque a destruição total, mas sobrou muito pouco lá em Jerusalém, porque muitos não atenderam a essa previsão, essa predição de Cristo. Muitos voltaram para Jerusalém, foram totalmente destruídos. Aqueles que obedeceram à voz de Cristo, as previsões de Cristo, né, num sermão, fugiram mesmo. Diz que para uma ilha de Pela, né? Mas aí outros acham que não, mas muitos conseguiram escapar, fugiram, não ficaram em Jerusalém. Esses se salvaram, mas aqueles que voltaram para Jerusalém, os ímpios, os não cristãos que não conheciam essa profecia, todos ficaram em Jerusalém, voltaram para Jerusalém para tentar salvar suas coisas, mas todos foram massacrados. Foi uma destruição terrível, né? Foi uma tribulação terrível. E Cristo também falou dessa tribulação, projetando essa tribulação para o final da consumação dos séculos, né? Então, essa tribulação que aconteceu agora, que aconteceu naquela época em Jerusalém, está sendo também projetada, foi também prevista para o final dos tempos. Cristo falou também aqui no final dos tempos. Então, muitas vezes no sermão acontece predições que para a destruição de Jerusalém, mas também que são projetadas para o final dos tempos. É interessante. Então, essa união se aproveitou para também dizer sobre a consumação dos tempos, projetando como se fosse já uma prévia também do final dos tempos. Tá? E é o segundo cumprimento. É o mais perceptível no texto de Lucas 21:20, que é a profecia do sítio de Jerusalém. Lucas 21:20, vocês podem ler aí, que é a profecia do sítio de Jerusalém, né, que se cumpriu por volta do ano 66, mais ou menos, que foi sitiada Jerusalém. Depois, no ano de 70, foi totalmente destruída. O templo foi destruído no ano de 70. Então, o exército romano cercou toda a cidade, uma destruição total. Lucas também citou isso em Lucas 21:20. Podem ler. Exatamente. Quando virdes Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Foi sitiada 4 anos antes, depois foi totalmente devastada no ano de 70. No ano de 70. Tá? Então, a grande tribulação redundará em extrema perseguição aos cristãos, e então em apostasia. Então, após a tribulação, vai haver apostasia. Muitos apostatarão da fé, né? Pois os crentes nominais, e mesmo aqueles que por interesse pessoal se infiltrarem na igreja de Cristo, abandonarão a fé que professaram. Infelizmente vai acontecer. Muitos, a maioria vai abandonar a fé que professaram. Por isso que nós temos que ficar atentos.
Temos que estar em constante oração. Então, esses crentes certamente seguirão o anticristo. O anticristo, muitos acham que já está no mundo, né? Virá aquele que nega a Cristo, mas a gente sabe que vai acontecer coisas maiores, aparecerão pessoas realmente que têm influência grande e arrastarão a muitos, o anticristo. Muitos acham que anticristo são muitos. Foi Hitler, foi Mussolini, foi... Então acho que o anticristo já veio, vários anticristos, né? Mas tem um específico que virá e arrastará a muito. Então, aceitando a marca do seu nome, a besta, né, do Apocalipse, a 666. Tá? Então essas são as tribulações que virão, né, antes da apostasia e antes do aparecimento de Cristo. Certamente virão. Foi prevista por Cristo. Quando? Já aconteceu essa parte em Jerusalém, né, no ano 70, e previsão para a grande tribulação, o grande sofrimento na consumação do século. Só que Cristo não deu a data, né? Poxa, se desse, hein, Jaime? Se desse, a gente... Não sei se muitos estariam aqui, não. A gente estava lendo a Bíblia toda aí, dentro de um quarto, se preparando aí. Exatamente. Então, as características da manifestação do Messias foi a terceira parte desse sermão, né? A primeira característica, então, é de 24, 29 a 41. Vamos ler o 29. É as convulsões da natureza. Naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Isso. As convulsões, aqui descritas, né? 24, 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Né? Tudo isso acontecer. Uma linguagem, às vezes, figurada também de destruição. A gente, às vezes, não pode pegar ao pé da letra, né? Os profetas usaram essa linguagem figurada também, Isaías, né? É uma linguagem que não se pode, às vezes, não, o sol escurecerá, tá? E vai ter uma, né, convulsão da natureza, vai haver, né? Mas essas convulsões descritas aqui não destroem a raça humana também. Os discípulos, Cristo alertou os discípulos para não ficar, né, ansiosos, não destrói. Ainda haverá pessoas na terra quando Jesus voltar. Porque senão, quando Jesus voltar, o que aconteceria se todo mundo fosse destruído? Quem queria ser transformado, como a palavra nos diz? Quem queria subir com Cristo? Os mortos, que já estão mortos, ressuscitarão e subiremos os da terra com os mortos, todos subiremos com Cristo. Se não tiver ninguém aqui na terra, então a Bíblia não falou a verdade, né? É por isso que tem pré-milenismo, pós-milenismo, e nós somos amilenistas, né? Porque muitas coisas que às vezes não está comprovado do pré-milenismo e nem do pós-milenismo. Então é um estudo posterior, né, reverendo? Que é muito importante a gente fazer esse estudo de Apocalipse, né? Na igreja nós fizemos lá com o reverendo Walter e alguns pastores fizeram o estudo de Apocalipse, e é sempre interessante. Não sei se o Carlos começou alguma coisa aqui também, né? Na quarta-feira? Não, né? E é um estudo maravilhoso, né? Temos que estar preparados e saber qual é o nosso posicionamento. Para a gente não cair, né? Nessas tendências aí que o povo fala, né? Prisão de Satanás, 1000 anos, tudo mais. Tudo isso aí são conjecturas, né? Interpretações que os reformadores não aderiram. Nós somos amilenistas. Então, eu sei que alguém tinha feito. Bem lembrado. Leandro. Então, essas convulsões, ainda haverá pessoas na Terra quando Jesus voltar. Então, no ponto alfa da criação, o que é o ponto alfa? O início, né? Alfa e ômega, o início e o fim. No ponto alfa da criação, a Terra estava imersa em trevas absolutas. Então, por que no ponto ômega da consumação, ela poderá estar outra vez imersas, envoltas em trevas totais, tá? Mas podemos ficar tranquilos, não ficará em trevas, porque a glória de Cristo aparecerá logo em seguida, um clarão, né? Será iluminada a terra com a glória de Cristo. A vinda de Cristo com poder e muita glória.
A segunda característica, sua vinda será em poder e será em muita glória. 30. Então aparecerá a glória no céu, sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, esse é o último sinal. Aí não tem uma escapatória, né? Ah, não, vou esperar. Não, quando Cristo aparecer, é a consumação dos séculos, é o final. Ele aparecerá com muita glória, a terra será iluminada, não pelos astros, pela estrela, lua, sol, não, mas pela glória do nosso Salvador, daquele que é resplandecente, a estrela da manhã, a luz do mundo e o sol da justiça. Aparecerá em glória. Na primeira vez ela apareceu em glória, em poder, também, né? Porque ele tem o poder, tem a glória, mas ele não usou de nada disso. Ele apareceu em humildade para a redenção dos pecadores. Agora não, ele aparecerá em glória, em poder, para julgar, para levar os seus, como rei, para levar os seus e julgar os pecadores, julgar os ímpios. Aparecerá esse poder, ele vai exercer, ele como juiz, né? Salvador, ele veio como Salvador, em humildade, né? Na primeira vinda. Na segunda vinda, não. A glória que marcará essa sua aparição será um sinal, uma prova. Essa glória será uma prova definitiva do regozijo de Deus para com seu Filho. Deus vai se alegrar, porque essa glória é prometida ao seu Filho também, do Filho e da justiça daquele que foi o quê? O homem de dores. Cristo sofreu, o homem de dores. Então está reservada essa glória e o poder, né, para Cristo no final dos tempos. Vamos aguardar essa sua vinda em poder e muita glória. Então essa característica é uma característica já final, essas características. E a sua vinda será surpreendente, como nós lemos, né? No 27, será visível e auto-evidente. Todo olho o verá. Todo mundo vai ver. Tu não sabe como, mas vai acontecer. Todo olho o verá, né? Um raio, o mundo inteiro vai ver, né? A glória, a vinda de Cristo. E se dará em dias rotineiros, como no dia de Noé. Aí o 38 e 39 ele escreve, cita nos dias de Noé. Podem ler. Enquanto as pessoas estiverem realizando suas tarefas normais, costumeiras. Não vai ser nada especial. No dia de Noé, todo mundo realizando, Noé pregando, mas cada um continuou exercendo suas tarefas, arrumando, trabalhando, ninguém quis saber de arca, não, né? Noé ficou sozinho. Não dão importância. Exato. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Não quando veio o dilúvio e os levou a todos. Exatamente. Também a vinda do Filho do Homem. Exatamente. Os dias de Noé não conseguiram compreender a perigosa situação que eles estavam, né? A oportunidade estava lá, não deram bola para nada, né? Foi tarde demais. A hora que se aperceberam foi tarde demais. Porque a chuva não veio devagarzinho, não, né? Como a chuva de São Bernardo, aqueles pinguinhos, né? Chuvisquinho, aos pouquinhos e tal, e depois se intensifica, né? Eu já vi chuva que veio de repente uma tromba d'água, não sei se vocês já viram, né? Lá na estrada em Anguera, né? Indo lá para Itu, Jaú, aqueles lados, com uma tromba d'água que eu falei, bom, daqui eu não saio mais, né? E de repente encheu tudo. Imagina, o dilúvio foi assim, não deu tempo para fazer nada. Que nem o Vesúvio. Quando o Vesúvio veio, né? Acabou com a cidade, não deu tempo de fazer nada. Estavam nas suas tarefas normais. Mesma coisa. Estavam nas suas tarefas normais e não perceberam do grande perigo. O dilúvio veio e varreu a todos, menos os Noé e sua família. Então vai ser a mesma coisa. A vinda vai ser a mesma coisa. Repentina e desastrosa para os perversos. Repentina e desastrosa será a vinda do Filho do Homem. A natureza do castigo que aguarda os despreparados naquele dia é descrita em 25, 50, 51. Agora já é o 25.
Quando Cristo fala das parábolas já, né? 25, 50. Não tem? 25. No 25. Não tem? Então é 24 mesmo. É 24. Dirá o Senhor, eu marquei errado. Dirá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e... Imagina que tristeza, né? Imagina que tristeza. Então a gente foram pegos despreparados. Então, através da história, sempre houve alguém dizendo que Cristo viria certo dia, né? O que já havia chegado, né? Os adventistas já marcaram umas 20 datas já, né? Da volta de Cristo e não chegou até hoje, né? O caso mais conhecido é dos adventistas que disseram que Jesus havia voltado em 1949. 70 também. Teve várias datas dos adventistas e passaram carão, né? Porque não aconteceu nada disso, né? Então, falaram que ele voltou secretamente. Aí, pronto, ninguém viu. Voltou secretamente, né? Em 49. Veio e foi embora outra vez, não falou nada para ninguém. Veio em segredo. Por isso, não devemos dar crédito a ninguém sobre esse assunto, tá? Mesmo que a pessoa seja pessoa de importância, famosa, né? Eu lembro em 82, né? O alinhamento dos astros. Não sei se vocês lembram, né? Alinhamento dos astros em 82. Muitos pastores pregaram esse alinhamento e a igreja ficou alerta. 2000. E pastores firmes, presbiterianos, né? Pregando, achando que seria mesmo o alinhamento, seria o final. Realmente isso aí foi ruim, né? A gente era jovem, mais ou menos, ficamos um pouco assustados também com esse alinhamento, essas coisas todas, né? Estremece um pouco, né? Então, a gente não pode permitir que isso venha nos abalar, porque Cristo falou que ainda não é o fim, né? Muitos iriam anunciar esta vinda. Então, nós vemos Cristo falou das parábolas. Foi muito interessante a gente ler essas parábolas agora, após o que completa esse sermão também, né? A parábola dos dois servos, tem logo a seguir, ilustra o fato de que a vigilância produz dois aspectos, né? Então, já vou... Mas faltou um item ainda, né? Terá como... faltou o quarto, antes de entrar em vigilância, pulei. Então, terá como propósito julgar todos os homens e retribuir-lhes segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Esse é um propósito também da vinda de Cristo, né? Da manifestação do Messias. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Segundo as suas obras. Ele vem julgar, tem esse propósito de julgar, retribuir segundo as obras. Aqueles que foram, aqueles escolhidos, aqueles fiéis que permaneceram até este dia. Os remanescentes, os fiéis. Então, essa é as características da manifestação da vinda de Cristo, né? Convulsões da natureza, sua vinda será repentina, visível e o propósito de julgar a todos os homens segundo as suas obras. Então, daí a necessidade da vigilância que Cristo alerta na parábola, né? Então, a parábola dos dois servos ilustra esse propósito aí, de não permitir relaxar com uma possível demora, deixando de obedecer às suas ordens. Não vamos relaxar com essa demora. Muitas vezes fala, desde a época cristã, desde da primeira vinda até hoje não voltou, não volta, né? Vamos relaxar, vamos aguardar. Não, é isso aí, essa parábola ilustra que nós não devemos relaxar com essa demora, deixando de obedecer às suas ordens. E lembrar de sua vontade e esforçar-se sempre por cumpri-la. Vamos lembrar da vontade de Deus, de Cristo, os seus conselhos, as suas previsões e vamos cumprir a vontade, cumprir os mandamentos. Então podemos ver que um dos propósitos maiores do sermão, o que é? Preparar os discípulos para enfrentarem os últimos dias e aguardarem o retorno de Jesus. Então o propósito desse sermão não foi assustar ninguém, né? E nem hoje não é assustar ninguém. É nos preparar para aguardarmos os últimos dias. Esse é o propósito, né? Preparar
nos preparar para enfrentar os últimos dias e aguardar o retorno de Jesus, que não sabemos o dia nem a hora. Outra necessidade, estar pronto. O que significa estar pronto? Não é pôr uma roupinha bonita e tal, ficar esperando não, né? Não é não, né? Estar pronto significa estar alerta, estar de prontidão. Estar de prontidão. Preparado na mente e no coração. Tá? Alerta. Escoteiros é sempre alerta. Temos que estar alerta em tudo e qualquer situação. Estar preparados, na mente e no coração também. Estar vigilante significa viver uma vida santificada e consciente da vinda do dia do juízo. Então nós temos que ter uma vida santificada e consciente que o juízo está próximo. Está quase todas as coisas se cumprindo, né? Mas ainda não é o fim. Não vamos ficar assustados não, né? Não é? Em Santos estão ouvindo um barulho de mar lá, não sei o que está acontecendo. Então, muitos estão falando que o mar está fazendo, assobiando, né? À noite. Estão inventando muitas coisas, né? Fez o barulho mesmo, mas sei lá o que é isso, né? Ninguém sabe. Não é o fim ainda, não vão ficar assustados, né? Muitos estão escutando o barulho diferente do mar, né? Mas não é o fim, né? Exatamente. Vão acreditando. Então, estar vigilante, então, significa o quê? Viver uma vida santificada, não é ficar assustado lendo essas coisas, participando, tentando fuçar, tentando descobrir, pesquisar esses acontecimentos aí e ficar cada vez mais ansioso. É por isso que o mundo está cada vez mais ansioso também, né? O Senhor contou várias parábolas no final do seu sermão escatológico, que nos ajudam a entender a necessidade da vigilância. Vamos ler essas parábolas. Tem a parábola das bodas, né? Das noivas, né? Das virgens, né? Que levou as lamparinas, 5 preparadas, 5 não estavam preparadas. E é muito importante, porque a hora que chegar no noivo, Cristo, nós estaremos com as nossas lâmpadas prontas, o azeite preparado para entrar nas bodas do Cordeiro. Então, estejamos preparados, então, vigilantes para esse dia final. Conclusão, a vinda do Senhor pode ser muito breve. Muitos sinais que apontam para a sua volta iminente podem ser observados, como nós falamos aqui. Isso nos deve deixar alertas. Jesus garantiu que a sua vinda é certa. Ninguém sabe quando acontecerá. Ninguém. Pode ser a qualquer momento, por isso todos os que são sábios estão sempre preparados, vigilantes, administrando os bens deixados pelo Senhor e praticando aquelas coisas que agradam ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. O que Deus faz no tempo, Ele planejou desde a eternidade. Ele planejou desde o início do mundo, tudo. Planejou o início, o meio e fim. Vamos ficar tranquilos também. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele planejou nosso nascimento, toda a nossa vida intermediária e o nosso final também. Estamos nas mãos de Deus. Então, portanto, nós temos que ter o quê? Comunhão constante com Cristo, com Ele, confiança em Sua palavra, vida de fé e firmeza nas promessas de Deus. Deve ser essa a nossa conduta. Firmeza nas promessas de Deus. E crer nos seus mandamentos. Então, você é fiel ao Senhor? Nossa pergunta final. Está preparado para a volta de Cristo? Vamos estar sempre, sempre preparados. E virá como o ladrão. O ladrão não avisa a hora, nem o dia, nem a hora. Temos que ter esta fé. Que Deus assim nos abençoe, que esse sermão sirva para isso, para nos preparar, para estarmos avisados.